Olá, shalom a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal. E esse vídeo eu gostaria de falar a respeito de um pouco sobre o que é a santidade dentro do judaísmo. O que é a santidade quando você abre as primeiras, os primeiros livros ali da Torá. O que caracteriza a santidade, o que é, o que você precisa fazer para ter santidade, tá? Então assim, eu vou fazer um vídeo breve, rápido, tá? No nosso mundo hoje, nós temos uma coisa que é o politicamente correto, tá? Politicamente correto, ele é um termo, obviamente, que foi aplicado na política. O seguinte, que o político ele pode ser corrupto, ele pode roubar os cofres públicos, ele pode votar milhares de leis contra a população, ele pode criar milhares de mecanismos contra os pobres, ele pode fazer um monte de coisas, mas se ele falar as coisas que a sociedade deseja ouvir, ele será muito bem votado e ele será aceito como um ótimo político, tá? Então assim, eu infelizmente eu venho lhes informar, que a Torá ela não é assim, tá? A Torá o padrão de santidade da Torá não é aquilo que você pensa que é, tá? Não é aquilo que você não é porque você diz ser alguma coisa, Você fala assim, você pode falar para uma pessoa assim, olha, eu acredito muito em Deus, tá? Eu acredito demais em Deus, eu tenho muita crença e tal, tá? Isso não é santidade, tá? Isso não é santidade. A santidade da Torá não é pelo que você pensa ou o que as pessoas pensam de você, tá? Isso não funciona dentro da Torá, tá? A santidade da Torá, ela vem por fazer ou não fazer, ou você pratica ou você não pratica, tá? Não há uma possibilidade de que você tenha assim, que você cometa uma falha, simplesmente porque você por uma forma que você pensa, tá? Eu posso os bons exemplos disso, eu vou citar alguns. Eu posso levantar hoje de manhã cedo com uma vontade de matar 30 mil homens, tá? Eu penso assim, hoje eu queria matar 30 mil homens, tá? Eu deixei de ser, de ter santidade por causa disso? Não, tá? Então agora sim, se alguém levanta e não pensa em matar 30 mil homens, mas no final do dia dele ele matou 30 mil homens, tá? Você acha que essa pessoa, ela no final do dia ela é uma pessoa que tem que alcançou um alto grau de santidade até o final do dia? Não, tá? Então assim, dentro da Torá, não importa como você pensa, não importa o que você pensa nem o que as pessoas pensam de você, porque as pessoas pensam milhares de coisas o tempo inteiro, tá? Então hoje tem a meditação é para isso. A meditação é o seguinte, você senta num lugar tranquilo e aí você começa a meditar e os pensamentos da sua cabeça estão assim, eles estão em um turbilhão de coisas, E aí você aquieta a sua mente e aí os pensamentos começam a fazer assim, eles vão girando mais devagar, até que chega uma hora que acontece o que com os pensamentos? Eles cessam, eles param, E essa hora é que o quê? É que o seu corpo, a sua mente descansa, tá? É a hora que os pensamentos cessam, Então assim, então você não consegue fazer, a sua cabeça
cessar os pensamentos, a não ser pela meditação, né? Mas no seu dia a dia você não consegue cessar, você pensa ali numa coisa aqui, você pensa na outra lá, pensa aqui e tal. Então assim, pensar, né? Você pode pensar em cometer diversas coisas ruins no seu dia, tá? Mas eu gosto sempre de falar que sempre quando o Yetzer Hará, ou seja, a inclinação para o mal, entra na vida de alguém, é sempre assim, ele te dá, ele falou, olha, eu vou entrar aqui nesse corpo, mas eu vou te dar uma arma para, se você quiser, você pode me matar, né? Então assim, isso é o livre-arbítrio, tá? Então assim, você pode pensar diversas coisas, tá? Você pode pensar que você vai matar uma pessoa, você pode pensar que você vai não sei, adulterar no seu casamento, você pode pensar isso, você pode pensar um monte de coisas, mas desde que você não cometa esses atos, tá? A sua santidade continua intacta. Sua santidade continua intacta. Agora, como é que você faz para não pensar nesse tipo de coisa? Encha sua mente com a Torá, né? A partir da hora que você começa a se ocupar na Torá, a sua mente começa a se ocupar o quê? É por isso que um dos mandamentos né, é estudar a Torá, né? Esse é um dos preceitos que a gente tem, é estudar a Torá. Por quê? Porque quando você estuda a Torá, automaticamente os seus pensamentos estão ocupados naquilo, né? Quando os seus pensamentos se ocupam naquilo, né, automaticamente, né, você para de pensar assim, pode ser que você passe um dia sem falar assim, né, sem pensar, né, eu quero matar 30 mil homens, sem pensar nisso, né? Por quê? Porque você ocupou com a Torá. Então, o nível de santidade que você encontra dentro do judaísmo, dentro da Bíblia, tá? Vou usar uma expressão mais grosseira, dentro da Bíblia, o tipo de santidade que você encontra é por fazer coisas ou não fazer coisas. Quando você não estuda a Torá, automaticamente, o que acontece? Você está descendo no seu nível de santidade, né? Quando você estuda a Torá, automaticamente você está o quê? Aumentando o seu nível de santidade. Então não tem essa coisa, não tem essa onda de que você vai conseguir santidade sem estudar a Torá. Simplesmente porque você frequenta um templo e você chega lá e escuta pessoas falando alguns versículos da Torá, algumas coisas assim. Você não consegue santidade com isso. Tá? A única forma de conseguir santidade é estudando a Torá. Esse é o... por quê? E depois cumprindo a Torá, tá? Fazendo aquilo que a Torá ordena que seja feito e aquilo que a Torá diz, isso você não faça. Isso você não faça, né? Porque de outra forma, não há uma outra forma de você conseguir santidade se tratando do mesmo livro que eu estou falando, que é a Bíblia. Se você foi na Bíblia para buscar santidade, lá você só vai encontrar através de mandamentos. Você não vai encontrar santidade de outra forma, não. Tá? Você não vai encontrar santidade por você dizer, olha, eu acredito muito em Moisés. Nossa, eu acredito demais em Moisés. Isso não te traz santidade. Tá bom? Se você disser, por exemplo, né, os cristãos, eu acredito muito, muito em Jesus, isso não vai te trazer santidade, né? Aquelas pessoas, né, do Islã, você fala, eu acredito muito no profeta Mohammed, muito em Maomé e tal, isso não vai te trazer santidade, porque a única forma cabível que existe de santidade dentro da Bíblia é faça isso e não faça aquilo. Tá? É só assim que você consegue santidade, tá? Você consegue santidade através das atitudes, tá? Não através do que você pensa. O que você pensa para a Torá não vale nada. O que as pessoas pensam de você não vale nada. Você não é santo porque as pessoas pensam assim ou assado de você. Você não é santo por isso. Você não é santificado por isso.
Você não é santificado por causa daquilo que você está pensando, tá? Você não é santificado e nem purificado por isso, entendeu? Entendeu? Então assim, você só ganha santidade, só eleva o seu padrão de santidade a partir das coisas que você pratica. Na Torá são 613 preceitos, 365 negativo, 248 positivo. Existem mandamentos para os Koanim, existem mandamentos para as mulheres, para os homens e tal. E é isso que é praticado. Somente assim se atinge um nível de santidade. Não há uma outra forma. Você pode fazer preces, você pode rezar muito, você pode ajoelhar, rolar no chão, você pode gritar, você pode bater, você pode chorar, pode fazer o que você quiser, A única forma de santidade que existe, ela está se nós estamos falando do mesmo livro, tá? Se eu estou falando da Bíblia e você também está. A única forma de santidade que existe, de se conseguir santidade, é somente fazendo aquilo que os mandamentos dizem faça, ou não fazendo aquilo que os mandamentos dizem não faça, tá? Não há uma outra forma, eu não conheço uma outra forma de se atingir santidade, tá bom? Então assim, aí muitas pessoas dizem, não, mas lá nos evangelhos, não sei o que e tal, né? O Nazareno lá, Jesus disse que é somente 2 mandamentos agora. Não, ele não disse isso. Ele falou, olha, os mandamentos estão resumidos. Você sabe o que é um resumo? Um resumo é o seguinte, é quando você lê um livro, aí o professor te pede um resumo, né? Fala, ó, vocês vão ler o livro tal, e aí vocês vão fazer um resumo para mim, né? Do que é esse livro. Aí você vai lá em 20 linhas, por exemplo, e resume aquele livro para o professor, tá? Isso é um resumo, tá? Isso você não está anulando nada que está dentro daquele livro. Você está explicando resumidamente do que se trata o livro, tá? Mas para você explicar resumidamente do que se trata o livro, você tem que saber o que tem lá dentro do livro, tá? Se você não souber o que está lá dentro do livro, você não vai saber fazer um resumo preciso, né? Um resumo preciso que até mesmo sábios como Hillel diz que né, a Torá se resume, né, amar a Deus, né, né, e amar o ser humano, né, amar o ser humano. Por quê? Porque isso é toda a Torá, ou seja, né, nisso se resume a Torá. Mas esse é um resumo, isso não quer dizer que isso é válido para poder anular tudo que está lá, não, senhor. Não funciona assim, não funciona, tá? Então assim, o que está lá dentro continua valendo, tá? Em outros lugares, né, em outros tempos, ele só foi resumido, mas o que está lá continua valendo, tá? Porque todos os estatutos que estão lá são perpétuos, ou seja, eles vão ser mandamentos, eles são mandamentos eternos, tá? Então tudo que o Eterno fez não é para ser destruído, é para funcionar eternamente, tá bom? Então é isso, né? Então se você quer santidade, né, não é pelo que você pensa que você vai fazer, ou que você quer fazer, não é por isso. Que eu posso acordar pensando que eu vou matar 30 mil homens e chegar no final desse dia como hoje, né, eu continuo sem matar ninguém. Então assim, eu não pratiquei esse ato, tá bom? Então assim, não é pelas coisas que eu penso, que estão dentro da minha cabeça, tá? É por aquilo que eu faço, tá bom? E por aquilo que não é para ser feito, né? Aquilo que não é para ser feito, se eu fizer, eu erro. E o que é para ser feito, se eu não fizer, eu erro também. Então é pelo fazer, é pela atitude, não é pelo politicamente correto, não é por aquilo
né? Não é como funciona a cabeça dos, né, dos políticos, a cabeça do politicamente correto. Tá? Não funciona assim, a Torá não funciona assim. A Torá não é um jogo político, tá? Ela não é um jogo político, ela é um manual de santidade, ela é um manual de santidade, tá? Então assim, então é pelas coisas que você faz ou que você devia fazer e que você não faz, né? E as coisas que você não devia fazer, você vai lá e faz. Então é isso que te faz subir na santidade ou descer né, o seu padrão de santidade, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço a todos, Shavua Tov, um prazer estar aqui, fui!